Oi, gente! A nossa convidada de hoje percorreu vários trajetos até se tornar uma cake designer. A nossa convidada de hoje é Fátima Xavier. Olá, Fátima, seja bem-vinda. Então, Fátima, hoje vamos fazer um pequeno trecho da tua história e quero conhecer um pouco mais sobre você. Qual foi o seu maior medo que você sentiu ao decidir deixar a estância e vir para Aracaju? Então, meu maior medo era não dar certo, né? Eu estava largando tudo, né? Era medo porque eu tenho uma mãe para cuidar, né? Porque ela sofria alguns problemas de saúde. Então, era medo de largar, deixar quem cuidar. E se ia dar certo, era largar tudo, era um tiro no escuro. Então, e aí, será que vai dar mesmo certo? Então, era o meu maior medo, era largar tudo e não dar certo. Porém, esse medo não me paralisou. Eu acreditava em mim e no meu potencial. E você decidiu assim, vir do nada, assim, como foi essa vinda para Aracaju? Como você achou essa oportunidade? Então, eu sabia que lá no interior é tipo assim, já deu o que tinha que dar. Apesar de eu ser ainda muito jovem naquela época, mas para mim o interior, assim, já deu o que tinha que dar. Eu queria crescer. E eu não via perspectiva ali na cidade para que eu crescesse. É como se tivesse já chegado, era o ponto final. Então, eu tinha que sair dali. Se eu quisesse crescer, eu tinha que sair do interior. E como era a sua área financeira no interior, para que você tivesse assim, não, eu preciso arranjar algo imediato para sair de distância, para vir para Aracaju, como foi? Então, a situação financeira sempre era muito difícil, né? Minha mãe era a que trabalhava, meu pai era separado dela, né? A gente não tinha pais, era minha mãe e mais 2 irmãos. E sempre foi uma vida muito difícil. E depois que minha mãe ficou doente, aí ficou tudo muito mais difícil. Então, praticamente era eu que liderava e tomava conta da casa. E aí sempre foi muito difícil a situação financeira, então eu não queria mais aquela vida. Eu lembro uma certa vez que minha mãe tem um problema de asma e chegou o dia que não tinha dinheiro nem para comprar a bombinha de asma e foi no interior onde a gente morava até o hospital. Era muito longe. E aí foi eu e meu irmão que saímos carregando ela, eu não sabia nem se ela chegava viva até o hospital. Então eu prometi que a partir daquele dia isso nunca mais ia acontecer. Então foram essas coisas que me estimulou a sair do interior. E como foi a oportunidade que surgiu, que você saiu distância, né, com sua mala até Aracaju e você disse, não, eu vou enfrentar, seja o que Deus quiser. Então, eu fazia durante esse período menos mais dificuldades, né? Eu fazia um curso de espanhol em Aracaju e um certo dia a aula terminou mais cedo e uma colega me chamou para ir comer uma pizza. E eu fui. Quando cheguei lá na pizzaria, ela encontrou, né, um colega dela e ele ficava falando. Eu fiquei bem quieta no meu canto, que até eu conhecer uma pessoa, eu sou muito tímida, mas então eu preferi ficar só ouvindo. E aí eu observando e ouvindo. Aí eu vi quando ele dizia assim, ela era de Lagarto, e ele ficava dizendo: vem embora para Aracaju, eu vou arranjar um emprego para você. Então eu escutava isso o tempo todo, mas fiquei na minha, eu disse, mas nem perguntei o que ele era, nada, né? Nem a ela. Chegou a hora, a gente pegou nosso ônibus, eu vim embora, mas aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Tava te martelando, né? O tempo todo. Aí foi quando surgiu, eu disse, sabe de uma, eu vou entrar em contato com ela e vou pegar o número do telefone e vou ligar. Vou pedir um emprego, já que ele estava oferecendo tanto para ela, mesmo sem me conhecer, eu vou aventurar. E foi o que eu fiz. O não você já tinha, né? O não já tinha, eu fui Só atrás. faltava sim. Exatamente. Aí foi quando eu falei com ela, ela disse, não, eu posso lhe dar o número de telefone, meio tímida, mas deu, né? E aí eu liguei para esse amigo dela e disse que eu tinha interesse em vir trabalhar em Aracaju, se ele podia arranjar um emprego para mim. Aí ele disse, venha trazer um currículo para mim aqui em Aracaju, traga seu currículo. Aí eu disse, tá certo. Peguei uma lotação lá à distância até Aracaju. Só fui fazer isso, só para trazer o currículo. Então, assim que eu entrei o currículo, eu já peguei outra lotação para voltar, De né? volta. E aí ele disse que aguardasse que daria um retorno. Eu, para falar a verdade, não coloquei muita fé, porque eu já tinha colocado outros currículos aqui em Aracaju e nunca tive retorno, eu não botava muita fé. Com 8 dias certinho, ele me ligou, dizendo que surgiu uma vaga e perguntou se eu queria
Aí eu disse que sim, não pensei nem Não pensou nem duas vezes. Sim, eu E vou. ele foi, ele disse, aí tem um desafio, o que é que você sabe de tintas? Eu, nada. Aí ele, eu vou lhe dar um prazo de 8 dias para você aprender. Eu vou lhe dar catálogos, vou lhe dar tudo. E você vai ter que em 8 dias estar afiada, porque eu já preciso. Aí eu disse, tudo bem. Aí eu comecei a ler, estudar, ler. E depois, olha, o restante vai ser no dia a A dia. estrela de Eu Sou o Dia. Não é parecido, né? Até que a história da tinta me ajudou. No Na futuro, coloreira. depois, essa questão de cores me ajudou muito em vários sentidos da minha vida, viu? Então foi isso. Aí eu vim, né? Aí ele perguntou: você tem onde ficar? Eu disse: tenho, nada. Foi uma omissão, não foi mentira. Eu disse: tenho. É história, né? Não tinha onde ficar. Mas aí eu conheci uma colega e aí ela resolveu dizer, eu liguei e disse: olha, eu arranjei um emprego em Aracaju, tem como eu ficar um tempo aí e tal. Morava ela e mais 2 irmãs. Ela, não, pode vir, fica aqui. Aí eu vim de distância com um sonho de me dar bem, crescer e uma mala na mão, literalmente. Um sonho e uma mala, né? Isso, exatamente isso. Mas deu certo. Deu certo. E quando você recebeu o sim, como foi, tipo assim, o início de estar lá, de tudo certinho, conhecer o pessoal e aí fluindo? Você foi gostando do que você estava fazendo? Sim, com certeza. Eu quando comecei a ver o trabalho que eu estudei, aí eu fui me aprofundando. Eu sou uma pessoa que me entrego demais aquilo que eu proponho a fazer, né? E aí eu não me acomodo só com o básico, eu vou estudar, né? Eu digo que eu nunca fui estudante de marketing, mas eu tenho um pouquinho disso aí. E aí eu comecei a estudar, a fazer promoções, né? Trabalhei muito com merchandising. E aí fui trabalhando, tinha o pessoal, a turma lá, tinha pessoas muito boas que me ajudaram também, bastante, né? A turma era legal. É como de você trabalhar. estivesse se lapidando do zero, né? Você pegou ali aquele tudo do início. Sim, com Uma certeza. sementinha, porque você já teve outro emprego em outro lugar que fosse tudo isso que você achava, tipo, sair de lá, sua família, e vir pra cá. Nunca. Era a primeira vez. Então, existiam os medos, né? Mas é como eu digo, o medo não me paralisa. Eu tenho muito medo, mas eu sigo em frente. E vai comer de tudo. Vou, com certeza. Quanto tempo você levou para se sentir mais segura vendendo as tintas, né? Cerca de 3 anos foi o tempo que eu passei na Coral. Mas é como eu disse, eu nunca me acomodei, né? Sempre trabalhei muito. Eu cheguei a receber 2 premiações. Recebi uma medalha de reconhecimento como a melhor promotora Norte e Nordeste. Isso foi em Recife. Depois eu fui convidada para São Paulo, também como destaque, promotora da região, né? Ganhei medalhas, prêmio, reconhecimento. A cada uma dessas vitórias eu ficava mais empolgada ainda, queria dar o meu máximo. Dar o seu melhor. Isso, sempre foi assim. Então, aí chegou num patamar que eu já estava... Sempre chegava algum problema de tinta, né? Tinha o pessoal da parte a parte técnica, né, para descobrir o que aconteceu, e aí eu ia, todas as visitas técnicas eu ia, porque meu alvo dentro da Cora era me tornar promotora técnica, eu queria ser uma técnica da fábrica, né, eu queria sair de promotora, eu não queria ficar só ali, eu sempre almejei um patamar a mais. E aí eu ia para todas as visitas. Tinha alguns que eram muito legais, que me ajudavam e me ensinavam, mas tinha alguns bem carrascos. O que você tá fazendo aqui? Mas eu não me intimidava e eu ia. E realmente já estava bem perto de eu poder até mesmo fazer um curso, um teste para ser da parte técnica. E quando surgiu uma outra oportunidade totalmente diferente. E aí? Então, quando surgiu essa oportunidade totalmente diferente, o que é que aconteceu? Então, quando surgiu essa oportunidade, que eu já estava bem adaptada mesmo ao setor de tintas, com todo o gás, acreditando, aí eu recebi a proposta de ser gerente de uma loja, que trabalharia com tintas e outros materiais de construção. A princípio eu fiquei bem feliz, mas era mais um desafio. Mais desafiador, né?
muito desafiador, porque eu não ia trabalhar só com tintas, né? Aí era um leque muito maior, eu ia trabalhar com pessoa, o setor pessoal, o setor financeiro, tudo, arrumação de loja, recebimento de mercadoria, treinar funcionários para essa parte de treinamento. Então, isso realmente não foi fácil, mas eu aceitei. Gerenciar, né? Coordenar, direcionar, meu Isso, Deus. exatamente. E o que eles mais queriam é que eu aumentasse, né, as vendas da loja, né? Então, sempre quando eu ia para uma loja, era vendedora, gerente de vendas. Eles queriam vender, porque o pessoal, as pessoas costumam dizer que eu consigo vender até avião caindo. Eu gosto da parte de De vendas. vendas. É, exatamente isso. E aí eu fui trabalhar com eles, né? Passei mais alguns anos lá nessa loja. Eu acho que também na área de vendas você também tem que ser um pouco carismática, aquela coisa mais. Porque tem vendedores que Sim. você vai perguntar alguma coisa, ah, meu Deus. Sim, então por isso que eu ficava muito no pé, né? Hoje, assim, eu até sou um pouquinho chata quando vou comprar alguma coisa, porque eu digo que o mercado de Aracaju é muito carente de você encontrar bons. Eu não digo vendedor. Sempre quando eu treinava a equipe, eu dizia que vendedor. A gente não pode vendedor a pessoa. A gente tem que ser um consultor. Dê uma consultoria bem feita, né? Para quem tá lá, né? Converse, porque isso é o seu sucesso. Eu sempre dizia isso, né, para eles. Tem que ter, acho que aquela conexão também de o consumidor com a pessoa que com o consultor, a pessoa que tá ali, porque o comprador ele quer que você esclareça, ele quer que você tire dúvidas, Exatamente. entendeu? E tem vendedores que não sabem tirar nenhuma dúvida. É tanto, é isso, vai querer sim ou não, e não é bem assim. Exatamente isso. Então, eu sempre digo, aquilo que eu não quero para mim, eu sempre me transformei nesse sentido. Porque aquilo que eu via a necessidade das pessoas, eu tentava suprir onde eu estava, né? Então, se a pessoa queria uma consultoria, então faça muito bem, converse, seja simpático, seja gentil. Porque desse jeito, aí você consegue muita coisa na vida. E flui, a pessoa consegue vender até mais, Sim, com certeza. né? Com certeza. Até mais. Qual foi o seu maior erro na parte que você começou a gerenciar como iniciante? Eu lembro. Foi bem frustrante. Eu fiquei vários dias sem dormir, me culpando o tempo todo. Eu nunca tinha me deparado com estelionatário. E nessa loja, devido justamente a eu ser tão carismática, mas nesse dia, aquele feeling faltou. Então, eu vendi, né, junto com o consultor, assim, o vendedor estava lá vendendo, eu participei do fechamento da venda e com planta, tudo, eles fizeram tudo muito bem feito, mas eu me culpei o tempo todo por ter caído num golpe. E aí eu fiquei bem chateada, era assim, né, não foi uma coisa tão visível, mas eu me culpava o tempo todo que eu podia ter tido outras estratégias para que não acontecesse aquilo. Ali, para mim, foi o maior golpe. Um dos maior erro, né? Posso dizer que foi o maior erro. Quantas pessoas você chegou a liderar os materiais de construção? Em torno de umas 30 pessoas. 30 pessoas, mais ou menos, né? Eu Pra lembro lidar que com cada um, Sim. com cada personalidade. Sim, sim. E assim, e para mim era difícil. Mulher, por exemplo, em uma das lojas que eu trabalhei, o maior número era homens. Então tem a questão do machismo. E eles já tinham sido liderados por um homem. E agora era uma mulher. E eu era jovem. Aí você tem que quebrar isso, Tinha né? que quebrar. E aí eu fazia reuniões de motivação, para que ele se sentisse bem, né? Tentava fazer amizade, entrava um pouquinho devagarzinho na vida, sem ser intrometida, um pouquinho na vida deles, para que eu pudesse ajudar no que eu podia. Então, era isso que eu fazia para quebrar isso aí. Uma forma melhor de liderar, né? Sim. Então, vamos ao equilíbrio da vida pessoal, né? Como foi o seu início da sua vida pessoal?
as suas realizações? Como foi conhecer? Hoje você é casada, Sim, né? Como sim, foi sou você casada. conhecer seu esposo? E por incrível que pareça, eu estava trabalhando na material de construção, no mundo da construção na época, e eu era gerente e era vendedor, consultor de vendas. Então eu gerenciava. E aí foi lá que a gente se conheceu. Eu trabalhava, né? E ele me chamava para negociar vendas. E daí foi criando Um um clima, vínculo. um vínculo, Hum. né? E no começo eu não queria de jeito nenhum, né? Me permaneci, não era aquele o meu objetivo, mas aí as coisas aconteceram. Foi E foi fluindo, tudo né? muito rápido. E quando foi a chegada do teu primeiro filho? Eu estava Você na loja tirar a ainda. licença maternidade. Eu estava na loja ainda, né? Então, assim, como foi tudo muito rápido, né? Assim, tipo, a gente começou a namorar mais ou menos no mês de outubro, outubro mais ou menos, né? Eu também estava bem fragilizada, porque nesse período descobri que meu pai estava com câncer. Veio morar na minha casa, no apartamento. Eu tomei conta dele durante esse período. Ele já estava com metástase. E não tinha ninguém para tomar conta dele. Então, era eu. Né? Eu vim tomar conta dele. E nesse período ele me apoiou bastante também. Muito. Esteve ao meu lado o tempo todo. Meu pai faleceu. Agora em novembro já fez 21 anos que ele faleceu. Né? Aí ele faleceu em novembro. Em dezembro eu estava grávida de minha filha. Pega. Então foram poucos meses, né? E aí eu já estava grávida de minha filha em dezembro. Descobri que estava grávida em dezembro. Foi mais ou menos isso, em dezembro. E em setembro do outro ano ela nasceu. Mas aí o pessoal foi muito legal lá, né? Onde eu trabalhava, consegui tirar minha licença maternidade e tudo. Só que com o primeiro filho, né? Foi uma gravidez muito difícil, uma gravidez muito complicada. Mas eu trabalhei até onde deu, né? Até o finalzinho da gestação. Não chegou ao final porque com 7 meses, né, eu tive que me ausentar mesmo, porque minha gravidez foi de risco todo o tempo, né? Com 7 meses eu me ausentei e ela nasceu de 8 meses. Ela nasceu, que realmente parece que de 7 não é tão, Isso. né, grave assim. Já de 8 já é mais complicado ainda, porque... Isso. Mas você só teve a menina? Não, a menina, meu filho nasceu, passou-se 5 anos. 5 anos depois você teve a menina. O menino. O menino, isso. O menino. Fátima, como foi essa transição de construção civil para cabeleireiro na época da pandemia? Mulher, até chegar ainda teve mais, viu? Ainda teve coisa, então me Teve. conta. Eu saí da construção civil, eu tinha uma amiga que hoje, inclusive, ela é diretora da Rio FM, muito minha amiga. E ela conhecia um lojista que também acreditava muito nela e confiava. E ele tinha uma loja de imóveis planejados. E há muito tempo ela vinha, vamos trabalhar com ele. Ela sabia que eu melhorava. Ele abriu a loja, mas está precisando de vendas. Vamos para lá, você vende bem, vamos. Aí ficou. Aí eu, será que eu vou? Fiquei com muito medo. Eu disse, mulher, mas eu não sei de nada de imóveis. Ela, mulher, você aprende, bora. E aí, de tanto ela me chamar, um dia, eu aceito. Aí fui trabalhar com móveis planejados. Aí trabalhei, fui ser gerente de uma loja, o alvo era aumentar as vendas e foi assim que aconteceu, né? Por exemplo, eu consegui aumentar o faturamento da loja em 80%. Então, antes também de você ir para o cabelo, você também teve a parte de imóveis planejado. Isso mesmo. Durante esse período, foi na época que eu tive meu menino e tudo, aí sempre tinha a questão de deixar o menino com secretárias, às vezes a secretária dava bolo, eu ficava muito preocupada com quem o menino ia ficar, e era que todo um compromisso, sofrimento, né? E aí eu disse, sabe de uma, eu tenho que começar a trabalhar para mim. Aí foi quando surgiu essa ideia de querer trabalhar para mim. E aí eu lembro que um certo dia, uma amiga minha disse assim, ela já sabia que eu mexia com cabelo, já tinha visto eu fazer alguma coisa, e ela disse assim, mulher, faça um curso de cabeleireira. Aí eu disse, mas eu não tenho condições nenhuma de fazer curso de cabeleireiro. E na época, né, nasceu meu menino e tudo, muita despesa e tudo, ela, vamos fazer um curso. Eu disse, mulher, não vou fazer não.
Aí, quando foi um belo dia, ela me encontrou na rua e disse bem assim: tome sua inscrição. Quem escreveu fui eu. Você vai fazer o curso sim de cabeleireira. Aí eu fiquei já, né, Tem que espantada. Disse, ir, agora não é. tem mais como fugir. Fui fazer o curso. Então, nos intervalos do trabalho, eu me organizava e fiz o curso de cabeleireira, né? E aí, como eu já gostava de fazer cabelo desde quando eu era muito jovem, então eu fiquei mais apaixonada ainda, né? A gente Porque fica bem entusiasmada quando a gente vê a ai, área da beleza. Eu acho, não é porque sim. eu sou da área da beleza, não, mas eu acho a área da beleza linda, Então, é particularmente. maravilhoso. Aí quando eu digo, né, eu disse no comecinho, quando a gente começou a conversar, que a questão de trabalhar com tintas me ajudou, e foi verdade, me ajudou bastante. Tanto é que eu me sobressaí na turma, na aula de colorimetria, porque eu já entendia das cores que Que lá atrás, né, você já eu já sabia. E é uma sabia. das aulas mais difíceis que a gente tem, a Sim, área de sim. colorimetria. Com certeza. Então foi assim. Então aí eu fui trabalhar, mas depois dessa loja, eu ainda trabalhei em mais uma loja. Depois dessa que eu saí, trabalhei em uma loja. Aí nessa também era desafio, porque eram duas lojas. Eu ia ter que gerenciar duas lojas, né? Então era uma loja em um determinado local, que eu gerenciava pela manhã e à tarde eu ia para outra. E aí, então, tomava muito meu tempo. E cada vez mais eu vi, eu tenho que trabalhar para mim, tenho que trabalhar para mim. E aí foi quando eu decidi, né? Aí eu trabalhava e comprava as coisas aos pouquinhos, né? Fui comprando cadeira, fui comprando espelho, fui comprando os produtos, porque sabe que não é fácil investir em um É, salão, a né? área de salão é uma área assim que você começa do zero e aí você vai comprando. Cada semana você vai comprando alguma coisa. Uma semana você compra Isso, uma escova, outra semana você compra tesoura, na outra você bem compra isso. a capa, né? E aí você vai pegando gosto pela coisa, né? Pela área. Isso, é verdade. É, e como foi conciliar? Assim, você gostou do curso e já começou a trabalhar de repente, ou você foi primeiramente a domicílio, devagarzinho? Na realidade, eu trabalhava e em alguns intervalos, finais de semana, eu atendia já alguns clientes para ir fazendo a clientela, né? Eu tinha que Uhum. primeiro, como diz a história, né? Fazer a base. A base. Então, e foi isso. Aí eu ia atendendo, atendendo. Como eu fui vendo que o pessoal ia gostando, ia solicitando. Quando eu vi que o negócio estava enganjado, aí eu falei, pedi demissão do trabalho. E fui trabalhar com o salão de vez. Como salão de vez. Conversei com meu Era na esposo. sua casa? Sim, até hoje é na minha casa. Aí eu sempre coloquei assim, um alvo. Se você chegar na minha casa, não tem placa de salão de beleza. Meus clientes são todos clientes do boca a boca. É aquela, não. Então eu tinha uma cartela muito grande de clientes por causa disso, do boca a boca, que um ia indicando o outro e aí chegava lá. Mesmo longe, eu tenho clientes do Augusto Franco, clientes da Farolândia, desses lugares A todos. cartela de cliente feita mesmo de degrau em degrau aí. Exatamente isso. Apesar que você gosta muito do marketing, como você me falou Isso. no início, mas você teve uma cartela de cliente que você pudesse dizer, não, agora vou sair da empresa que você estava e vou administrar o meu salão. Exatamente isso. Para poder também administrar em casa, né? Isso. E aí, como foi quando teve a Covid? O que é que aconteceu em si? Você já estava com salão e daí mas ficou tranquilo na época da pandemia? Não, aí foi que vieram os desafios, né? Muitos desafios, porque antes um pouquinho de começar, né, a Covid, eu já atendia, eu tinha uma cartela muito grande de clientes que eu atendia a domicílio e alguns em casa, né, no salão. E aí durante a pandemia fechou tudo, né? E aí ficou difícil, porque eu só tinha aquela renda naquele momento. Meu esposo trabalhava e aí na época eu tive aquele feeling, eu vou trabalhar, eu sempre gostei de comida, de mexer com comida. Eu disse, eu vou vender quentinha, porque o pessoal não podia sair, né? Para ir para os lugares, eu vou vender quentinha. E aí fiz quentinha para vender, a gente fazia o final de semana, meu marido era mais pro final de semana, meu marido ia. No mínimo eu dizia, se não vender, pelo menos o almoço do povo, da gurizada, já garantido, tem, da família. E aí eu vendia e eu ia entregar com meu esposo. Aí durante esse período, meu marido pegou Covid.
E aí vieram muitos medos, muitas incertezas. Minha mãe mora comigo e 70 anos de idade, e ela era do grupo de alto risco, e foi muitas aflições. Aí eu parei tudo agora. Eu parei salão, parei As as marmitas. marmitas, né? E fui cuidar dele, porque ele teve da forma grave, né? Ele teve bem naquele período quando tudo colapsou, mal tinha vaga, né? Ele Que ficou tudo internado. fechado. Exatamente. E aí, praticamente, eu larguei tudo para cuidar só dele, né? Mas ele passou 5 dias internado, no oxigênio, não chegou a ser entubado, mas ficou no oxigênio. E daí ele voltou para casa. Quando voltou, se agravou. Quando a gente tentou internar, disse que não podia mais, porque não tinha vaga de jeito nenhum. A gente optou pela parte particular, mas aí conseguimos um bom médico e graças a Deus ele saiu dessa. Empreender, Covid, aquela época foi uma época bem desafiadora para todo mundo. Teve empresas que surgiu a oportunidade, porque é a questão do delivery. Isso. Eu acho que cresceu bastante nessa época. E as vendas também online. Eu creio que cresceu bastante. Mas para a empresa fixa em si, quem não teve renda naquela época, algumas portas, infelizmente, foram fechadas. Foi bem difícil. Então, Fátima, você se reinventa, faz a transição automaticamente. E como foi esse feeling de chegar como na parte de confeitaria? Então, ainda antes da confeitaria, durante a Covid, né, depois que meu marido melhorou, aí eu sabia um pouco de costura. Nesse período eu tinha comprado uma máquina e resolvi fazer máscaras para vender. 1001 utilidade. Aí eu comecei a fazer máscaras, né? E fazia máscaras diferenciadas, né? Pro Personalizadas, né? personalizada, fazia máscara para noiva, que os casamentos todo mundo era, né? E aí chegou, o fluxo era tão grande que eu coloquei minha filha para trabalhar comigo. E aí trabalhávamos nós duas com máscaras, para entregar, para dar conta da demanda. Às vezes eu ficava até de madrugada para poder dar conta da demanda. Aí criamos a empresa que era Aqui Máscaras. E aí ia com a etiqueta, tudo aquilo que trazia o conforto para o cliente eu fazia, né? E aí sim, aí depois que aí acabou, né, a Covid, abriu, ninguém precisava mais usar máscara. E agora? Esperei que o salão, né, retomasse, mas não fluiu, porque durante a pandemia, o que aconteceu? Surgiu o boom das pessoas resolveram ficar cacheadas, né? Também surgiu a questão das escovas modeladoras, que virou, né? Que quem vinha para o final de semana, que eu tinha cliente de final de semana que ia trabalhar na segunda, que ia dar pelo menos uma escova e hidratação. Já fazia em casa, Já fazia em casa. Depois, as cosméticos começaram a vender produtos de linhas profissionais, alguns, então elas aprenderam. Então ficou muito mais difícil, né, a retomada. Até porque durante a pandemia, alguns salões mesmo assim desobedeciam e abria. E eu não, eu comprei à risca, né, aquilo que pediam. E daí aconteceu exatamente isso, a evasão muito grande de cliente. Tinha dias que eu falei, o que é que eu vou fazer? Aí eu ainda, alguns clientes consegui a domicílio, né? Fiz a domicílio, né? Alguns clientes permaneceram, me esperaram mesmo até o tempo que abriu, mas nunca se comparou à cartela de cliente que eu tinha, né? Que você tinha. E aí foi quando eu, olhando o Instagram, eu sempre gostei de mexer com comida, e eu vi alguns bolos e disse, eu vou tentar. E aí comecei a fazer cursos online, um atrás do outro. Eu pegava e ia no Instagram, via quais eram as melhores confeiteiras que tinham mais pedidos, que tinham trabalhos diferenciados, e comecei a assistir. Praticamente todas as noites eu assistia lives, eu estudava, eu via, testei várias receitas e várias massas, né? E aí fui trabalhando e fui gostando, né? E aí tem rola o estresse. Aí eu percebi que durante a confeitaria era uma forma de eu relaxar. No começo não, era né? Uma terapia, porque, né? No começo foi, né? Tensão para poder... Eu digo que eu não sei fazer. Colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Então era muita aflição, né? Mas depois que eu me encontrei mesmo, que eu me senti segura,
Então, daí virou uma terapia. As tintas novamente me ajudou, né? Porque tem aquela questão de As mistura de cores sempre cores. fez parte da sua vida, né? Sempre, A aquarela de sempre. cores sempre estavam Sempre ali. estava ali. Então, foi justamente isso. E aí foi quando eu descobri, e cada vez mais que eu fazia, o pessoal gostava, elogiava. A cada elogio que o pessoal dava, eu ficava mais confiante, né? Fiz É algumas porque o provas. feedback ele é essencial e principalmente na questão de degustação, né? Você degustar algo que você fez, eu tenho que lhe dar o feedback, ó, tá um pouquinho doce, ó, eu não gostei muito, ó, tá uma delícia. É. Isso é primordial. Aí, então, eu sempre faço isso. Depois que eu entrego um bolo, eu sempre quero o feedback do cliente, né? E aí, porque para mim isso é fundamental. Em que ponto, em que área eu vou melhorar, né? Uhum. E esse aí foi fundamental. E conciliar tudo isso, aí você já não fazia mais a questão de salão. E já foi partindo para a parte de questão dos bolos. Qual foi a técnica que você usou para decoração de bolo? Aquela coisa assim, não, eu vou ter uma exclusividade, um toque ali. Então, como eu falei, eu estava sempre antenada, né, no Instagram e nas confeiteiras que mais deslanchavam, né? Então, eu via os trabalhos mais... Naquele trabalho que me chamava atenção, era Você aquela fazia. técnica que eu queria aplicar, né? E tinha que ser técnicas que eu também via que era diferente do pessoal da minha região que já trabalhava. Então, a técnica com stencil, renda de açúcar, os trabalhos de bicos, e eu tinha todos os tipos de palhetas diferentes, espátulas. Então, eu trabalhava, investia mesmo nesses itens que eu sabia que era o meu diferencial, né? Que ia ser seu marketing em si também e Isso, seu diferencial. Porque isso. a pessoa olhar e dizer assim, poxa, ela tem um toque diferente, né? É justamente isso. Então, eu ia em busca disso, do diferencial, o que estava diferente. Se eu via um bolo bem diferente, aí eu já ia lá fazer a técnica, já ia testar para poder já colocar em prática antes que o pessoal da área e da região trabalhasse. E qual foi o bolo, Fátima? Um dos maiores bolos que você já fez sozinha? Ai, esse eu não vou esquecer nunca. Foi um bolo de 5 andares, de casamento. Eu nunca tinha feito. Uma amiga me pediu para poder fazer. E o maior desafio é que esse bolo de 5 andares ia ficar em cima de um balanço. Ao Oxe, ar sério? livre. Sério. Então, eu nunca tinha feito nada igual. E ela tinha me dado um modelo que ela tinha visto na internet e pediu para que eu replicasse. Então, eu fiz bem parecido. Eu digo que não tem como você fazer idêntico, porque não há xerox, né? É verdade. Então, eu tento chegar o mais próximo possível dentro da realidade, né? E aí foi bem tenso, eu tive que viajar, fui no interior, fui numa chácara, que é muito mais difícil de você trabalhar, que eu tô fora da minha zona de conforto. Isso O mesmo. medo de esquecer um item meu para trabalhar aquele bolo, o dia do casamento, deu toda a você se confiança. encaixar ali também na cozinha que você vai trabalhar, porque uma coisa é você estar na sua zona de conforto e outra coisa é você sair da sua zona de conforto, que Exato. também é desafiador, viu? Isso. E sem se falar que na cozinha trabalhava também o pessoal do buffet, né? Então, E eu sou pessoas muito... lhe observando ali o tempo todo. E eu sou muito chata nessa questão de colocar as coisas no lugar, questão de limpeza, então tudo é diferente, né? E eu tinha um determinado tempo para começar. Como o bolo ia ficar do lado externo, ia ficar na parte próxima à piscina, eu tinha que saber o horário que eu tinha que começar a decorar, porque durante o dia era sol, e eu tinha um pequeno espaço para decorar, montar até que chegassem os convidados na festa. Então eu tive que administrar a questão do tempo, peso, porque o bolo era muito pesado, mas que no final... 5 andares. Não eram todos verdadeiros, mas a base e os 3 primeiros eram verdadeiros. Então era um bolo muito pesado, porque a base era maior.
Então era um bolo muito pesado. E a questão de ter que estar aí, colocar tudo no lugarzinho e tal, né? Mas no final foi surpreendente. O bolo ficou maravilhoso. Quando a noiva chegou, eu só queria olhar a cara dela e ver o bolo pronto, né? E Esse aí bolo foi foi mesmo. Eu fico sucesso. imaginando um balanço, 5 andares, perto da Sim. piscina, no clima que a gente tem aqui. Isso. Ai, meu Mas pai. deu tudo certo. Então foi o bolo que mais me marcou fazer. E o bolo que teve algum tipo de erro que você fez, assim, esse não foi bom. O que foi bom que você fez sozinha, maravilhoso. E o que você disse, não foi eu que fiz ele, que deu erros. Ai, mulher, pra falar assim, na realidade, nunca houve. Houve assim, alguns assim, tipo, rachou um pouquinho, né? O chantilly rachou, que não era pra ter rachado, Porque né? eu não sou boa de Deu bolo, de bolo, não. uma bolinha ali na hora da decoração que eu fiquei me contorcendo, porque deu aquela bolinha que eu poderia, porque eu sou muito perfeccionista, então eu quero que esteja espatulado perfeito, bolo liso, sem ter nada. Então, Detalhista demais. Então, ó, teve alguns que saíram, uma bolinha aqui, outra lá, mais nada que não fosse consertado, né? Mas nunca assim, caiu, né? Agora teve uma das cenas que mais me chocou também, assim, que eu fiquei bem nervosa, foi quando... Esse eu também nunca vou esquecer, porque eu entrei em pânico. Uma noiva encomendou um bolo, e era um bolo que ela encomendou tipo no mês de julho e o bolo era em novembro, muito tempo antecipado. Mas eu sempre fico antenada nas datas. Então tem um caderno de anotação que é a data do pedido e a data que eu vou entregar. E na hora as datas eram parecidas, tipo 11/9, 9/11. Então eu inverti alguma coisa desse tipo. Eu sabia que ia ter o bolo, tinha conversado com ele uns dias antes, era um bolo para entregar no mosqueiro. E aí ela chegou e disse, tudo certo, né? Eu vi ela casou na terça-feira, o bolo era para uma sexta, mas na minha cabeça eu coloquei que o bolo era para o domingo. Eita. E eu estava certo que o bolo era para o domingo e nada me convencia disso. A princípio era sexta, de repente mudou, era domingo. E aí eu estava no centro da cidade, isso já era às 14 horas, que eu fui comprar flores para um outro bolo que eu ia entregar na sexta, só as flores para decorar. Então eu tinha 2 bolos ainda para entregar no mesmo dia, na sexta-feira. Quando eu estou no mercado e a noiva liga, e aí o bolo tá chegando. Oi, o bolo chegando! E aí? Eu entrei simplesmente em pânico. Eu não sei como eu consegui chegar dirigindo em casa depois da situação dessa. Aí eu me atrapalhei nas datas, você acredita? E aí eu entrei em pânico, não sei nem como eu consegui chegar. Mas aí eu liguei pra noiva e disse, olha, não se preocupe, eu vou entregar o seu bolo. Que horas é? Aí eu lembrei, eu fiquei um pouquinho só mais tranquila, porque o bolo dela para as fotos era um fake, que ela tinha encomendado a uma outra pessoa. Ela encomendou, mas não quis o bolo do buffet, queria o meu. E aí eu lembrei, vai ter o buffet só depois. Aí fiz os cálculos e disse, não se preocupe, eu entrego. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Só que eram 3 bolos. Eu não tinha nada pronto, nem recheio, nem massa, nem tudo. Mas eu consegui em tempo recorde entregar. Eu cheguei às 20 horas no mosqueiro com os bolos prontos. Meu E foi Deus. super elogiada. Eu não me pergunto, eu não sei como eu consegui, mas consegui. Sensação de pânico. Então, eu dizia, valei-me. Não dá. Mulher, mas deu tudo certo. Deu Então, tudo as certo. aventuras com confeiteira tem. Empreendedorismo é isso. Hoje, Fátima, como você escolheu, né, a questão da profissão de confeiteira, né? Hoje você já tem uma visão aberta na questão administrativa do teu negócio. Sim, sim, com certeza. Então, além disso, eu abri um espaço recentemente, né? Onde eu abri, era meu sonho, abrir a confeitaria. E hoje eu tenho, sim, uma confeitaria onde eu posso, né, fazer os meus trabalhos. Não deixei as encomendas de bolo, tenho as encomendas de casamento e assim por diante, mas hoje eu já tenho meu próprio espaço. Você trabalha sozinha
Ou você tem alguém que ajuda? Até o momento eu trabalhava sozinha, né? Aí agora, como eu abri o espaço, eu necessito de uma pessoa para poder, porque produção e atendimento nem sempre dá certo, né? Ou você produz ou você Entendo, atende. exato. Então, aí tem uma pessoa que fica no atendimento, né? Quando existem alguns eventos que lá no espaço eu faço alguns eventos também, com show, né? Música ao vivo para atrair, né, clientes. E aí meu filho me ajuda na parte de servir as pessoas, que ele gosta bastante, né? Me dá uma ajuda bastante. Comunicativo. Muito, muito comunicativo, como vocês estão, né? Porque é meu filho, não. Aí é comunicativo, muito educado, né? As pessoas gostam muito dele, então ele fica na parte do atendimento, porque lá a gente serve café também, café gourmet. E aí ele que faz os preparativos de café, atende cliente, né? E eu fico na parte de servir. Aí tem uma menina que hoje ela me ajuda também no atendimento. Já é outro negócio, né? Hoje, qual é o percentual da tua renda que vem da confeitaria e quanto ao espaço físico? O que é que você acha sobre ele? Então, não dá para fazer uma estimativa muito grande ali em relação ao espaço físico, porque é recente, né? Inaugurei agora, dia 19 não, né, mulher? Dia 16 eu inaugurei o espaço, né? Então eu não consigo ter ainda. A inauguração foi excelente, superou as minhas expectativas, foi muito bom, né? Mas ainda a questão das encomendas, por enquanto, ainda supera por essa questão. É o seu forte mais, mas né? acredito que tenho plena certeza que daqui a alguns meses eu acredito que o espaço vai deslanchar. Fátima, qual é o produto mais vendido é shopping local variedade hoje? Isso é o nome, é Shop Local Variedades. Por quê? Shop porque é mais de uma loja, tem o meu espaço, que eu digo que é a minha área de alimentação, né? Lá tem uma ótica também e tem uma fábrica, né, de produtos de limpeza, mas os produtos de limpeza estão lá. Então, os produtos de limpeza ela vende a preço de fábrica, é o Zemax, e do outro lado tem uma ótica, né, onde breve também terá consultas, né, que é a Vision Door, então eles estão lá juntos, então nós três nos juntamos e colocamos lá, então Shop porque há mais de um, né, e Variedades porque é uma variedades local, porque é ali naquela região que não tem nada desse tipo. Entendi. Aí por isso a escolha do nome. Fátima, qual foi o não mais doloroso que você recebeu? Eu não diria um não, eu diria que foi decepcionante. Foi uma determinada época que eu me esforcei muito, né? Trabalhei, por exemplo, só para você ter uma ideia, foi uma das lojas, né, de material de construção. Eu trabalhei muito, eu tinha um objetivo, atingir uma determinada metas em valores. Eu não vou citar valores aqui, mas vou dizer em termos de percentual. Quando eu cheguei na loja, a loja vendia um determinado patamar e meu alvo pessoal, que eu sabia que eu achei que os donos da loja iriam gostar, chegaria a tanto. Então, eu cheguei a ter um valor surpreendente. Vamos dizer que um aumento de quase 300%. Quando bateu a meta, que eu fui pleitear algo para mim, eu recebi esse não e foi decepcionante porque o empresário olhou para mim e disse que não foi nenhum tipo de esforço, foi o aumento do PIB, que eu não fiz nada de extraordinário. Então ali para mim foi uma das coisas mais decepcionantes, o não mais terrível que eu já recebi. E foi aí, quando eu me decepcionei, que eu queria cada vez mais trabalhar para mim. Eu via que meu esforço estava sendo dado em vão a outros que não valorizavam o seu trabalho. Exatamente. Ali foi o marco, onde eu disse, a partir de agora, eu vou trabalhar. Eu já trabalhava isso na minha mente, de trabalhar para mim. Ali foi triste. Se você pudesse voltar lá atrás, contemplar, o que você diria para a Fátima que hoje chegou em Aracaju com sua mala pequena? Você fez muito bem em não deixar que o medo lhe paralisasse e você continuasse. Parabéns e continue assim. Tá vendo que você conseguiu? Continue com coragem. Siga em frente. Vá em frente dos seus instintos e nunca deixe de lado os seus valores. É isso que eu dizia para ela.
Suspirei. Qual o maior conselho que você daria para uma mulher que quer empreender hoje, que tem medo de seguir em frente? Eu diria a ela que não deixe que, por conta do medo, ela deixe de seguir em frente, vá buscar os seus sonhos. Porque o medo, ele lhe acorrenta. Então, siga em frente. Acredite em você, que você é capaz. Essa história que eu não vou conseguir, isso passa direto na cabeça do ser humano. E quando ele consegue, diz, tá vendo que eu passei, tá vendo que eu consegui? Então, não desanime, continue, vá em busca, estude. Estude, olhe, leia, aprenda e siga em frente. Das 3 grandes reinvenções, tinta, cabelo, confeitaria, qual foi a que mais lhe deu coragem? A que mais me deu coragem. Eu acredito que eu precisei de muita coragem para enfrentar a confeitaria. Acho que a confeitaria foi mais desafiador do que o cabelo, por incrível que pareça. Eu imagino. Muitos desafios. E já teve vezes, eu não vou dizer que teve vontade de eu desistir. Muitas vezes. Teve tempos que eu parei até de alimentar o meu Instagram, porque eu queria parar. Aí eu olhei pra mim e disse, você vai desistir agora? Tanto que você batalhou, essa não é você. Essa não é a Fátima Não que é. eu conheço. Aí volta a Fátima. Aí volta. Com o coração, às vezes, né? Tudo não é flores, tudo não é sorriso. Às vezes vem com o coração dilacerado, cheio de incertezas, cheio de medos, cheio de tristeza. Mas aí você coloca um sorriso na cara e segue em frente. O que significa para você uma mulher de negócio? Ser dona da sua própria trajetória. Também podemos dizer que é transformar ideias em ações. É ter coragem de enfrentar qualquer desafio. Você ser uma pessoa mais forte, mais determinada. É tipo aquela coisa, não tem nada que lhe pare. Então, ser uma mulher de negócio é isso. Fátima, eu quero te agradecer. Mulher de negócio chegando ao final. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Sua história realmente é de força, coragem, determinação. Aquela menina que saiu do interior sem perspectiva nenhuma para vir para a capital, que poucas fazem o que tu fez. Largar tudo, não, eu quero algo melhor para minha vida. E aí seguir em frente sem olhar para trás. Eu olho para você e vejo isso. Você não olhou para trás, você seguiu e disse, eu vou conseguir. Meus parabéns, meu muito obrigada mais uma vez. Obrigada também pela oportunidade, eu gostei muito. Muitas pessoas me conhecem, mas poucos sabem da minha história. E para mim foi um prazer contar um pouquinho da minha história para inspirar outras mulheres, outras pessoas a seguirem em frente e buscar os seus sonhos, que tudo é possível. Isso mesmo. Então é isso, gente. Mulher de Negócios, chegou mais um capítulo ao final e até o próximo.